O que vai ditar, na minha percepção, experiência pessoal e profissional, é a profundidade da dor, ela está ligada à interpretação da pessoa, ou seja, a crença que regula a pessoa no que diz respeito a o que é morrer. Então, o primeiro é a gente ter a nossa visão de luto, e tá tudo bem, ela tá ligada à perda, ela tá ligado ao que fizer sentido, só que às vezes ter outros recursos, outras formas de ver podem ajudar o seu cliente ou às vezes a você mesmo. Então o segundo é a visão da morte, que a visão de morte pode ser ligada ao luto, mas são coisas diferentes. Então algumas pessoas vão ver a morte apenas como, tipo, morreu o corpo biológico, e já era, é químico, biológico, físico, né? Então tudo bem. Tem algumas pessoas que vão ver como uma super perda, né, o interromper da vida, uma coisa sagrada. Tem pessoas que vão ver simplesmente como uma passagem. E é lógico, na teoria isso é fácil, na prática às vezes pode ser mais difícil, mas é só uma passagem de estado e nisso é muito mais leve do que o conceito de perda. Então, quando a gente começa a tratar um cliente, a primeira linha que eu puxaria é o que é a morte, ou o que é um término para você. Porque muitas vezes a pessoa está projetando naquilo uma expectativa que faz com que a perda, o interromper do ciclo seja muito mais doloroso. Então, assim, eu tive semana passada, na gravação aqui na reunião que está sendo gravada, a perda de uma tia. E aí eu tive no velório e eu tive a oportunidade de perceber pessoas que tinham muito pouco contato com ela, pelo menos nos últimos anos, pessoas que eu nem conhecia, se debulhando em lágrimas. E não consigo ficar perto, não consigo ver o corpo, não consigo interagir, chorando, 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 morreu, morreu, morreu. E pessoas que eram extremamente próximas, ou da própria família, ali muito mais, digamos, centrado, muito mais conscientes, muito menos, talvez, emocionados. E aí eu percebi que a visão de luto de cada um, ou perdão, a visão de morte de cada um, impacta diretamente o envolvimento emocional no acontecimento de morrer. Porque enquanto a pessoa estava viva, essas pessoas estavam indiferentes à pessoa viva. E aí a mudança de estado de viva para morte causa dor. Então a chave de mudança e que causa engajamento emocional está na morte e não na vida. Inclusive pessoas que diziam, tipo, nem quero mais ver na frente, estavam chorando e lamentando que morreu e diziam, ai, como eu queria que estivesse aqui. Então é lógico que existe uma relevância, eu concordo com você plenamente na visão da vida, mas a mudança que causa a dor está ligada à morte, na minha percepção, principalmente nesse cenário específico que eu estou compartilhando, que é real. É lógico que eu acho que possam existir outras variações. Eu gostei muito da sua contribuição sobre viver muito ou viver pouco de acordo com a contribuição, mas não é isso que define o quanto as outras pessoas vão sofrer quando você for. Algumas sim. Tem pessoas, por exemplo, quando Steve Jobs morreu, eu senti a morte dele em algum nível, porque eu entendi que o mundo perdia alguém que contribuía. Outras pessoas podem ter comemorado, e tá tudo bem. A questão é que tem pessoas que podem não trazer nenhuma contribuição ao mundo, ou talvez tragam apenas para o núcleo familiar, mas a sua morte ainda assim vai ser sentida. E a cultura, ela molda o nosso sistema de crenças e valores. Então ela vai mudar a nossa percepção sobre o que é a morte e sobre o que é um luto. Então, quando você se sente forçado a ficar mal, porque isso é o que politicamente se espera, é a sua visão sobre a morte ou a sua visão sobre como se portar frente à morte. Uhum, E a minha uhum. ideia aqui é realmente só uma disrupção, é isso mesmo? É sobre não necessariamente precisa ser isso. Todo mundo tem o direito de sofrer caso esteja doendo.